E aí, agora que a gente está gravando, eu quero dar as boas-vindas a vocês, né, no lançamento desse livro Lampejos aqui, que a gente vai mostrar depois para vocês alguns pedacinhos. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação na tela para a gente ir seguindo, tá? Vocês vão poder ver por aí também. Vamos lá. Espero que todos estejam vendo. Já deu para ver aí? Deixa eu só colocar em tela cheia aqui, vamos ver se eu consigo. Ih, peraí, só um minutinho, vamos ver. Agora vocês estão vendo? É que tá todo mundo no mudo, né? Mas pode me responder, Eu senão. vejo a tela, mas não a apresentação. Não? Em modo apresentação, né? A tela eu vejo. Ih, caramba, peraí, o que será que tá Tenta acontecendo? reiniciar, às vezes dá esse problema. É, né? Ah, agora já entendi, que ficaram duas telas. Vê se agora deu. Agora foi. Ah, então tá bom. Bom, então nós estamos aqui hoje para fazer o lançamento online oficial do livro Lampejos, do J.R. Faria Lima, pela Reality Books, pela editora Reality Books. A Reality Books é uma editora independente, né? Está no mercado desde 2010. E eu fiz essa foto aqui especialmente para hoje, para juntar a maioria dos livros aqui, vários livros que a gente lançou, são 49 títulos no total. A Reality Books, que é o selo principal, né, ela é voltada para livros de biografias e crônicas, livros assim que tenham essa conexão com a realidade. A Fantasy Books é de livros ligados a ou literatura infantil ou romance, ficção, tal. E a Liberty Books, que é o selo mais novo de todos, ela é voltada para livros de expansão da consciência e desenvolvimento pessoal, como eu costumo dizer, tá? Mas hoje nós estamos aqui para falar do Lampejos, desse livro maravilhoso aqui do J.R. Faria Lima. E ele colocou esse subtítulo: Campo de Vagalumes de Estrelas no Chão. Depois, no momento das perguntas, ele vai explicar para a gente esse subtítulo, tá? Então eu vou ler para vocês aqui uma sinopse do livro. Este livro destaca os momentos incríveis que o autor J.R. Faria Lima teve com pessoas que ele encontrou nas veredas da vida, seu caminho de Damasco. Lista principalmente as verdades que percebeu e que vieram a iluminar a sua caminhada. Os lampejos, como luzes claras e intensas, iluminam seu íntimo, ajudam na percepção da melhor maneira de enfrentar a constante luta entre a vontade e o desejo, mantendo sempre o necessário controle sobre a razão e a intuição. Aí tem aqui um breve perfil dele, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 25 de julho de 1940. Esse é o perfil que tem lá no livro, tá, gente? Depois vocês vão ver aqui na orelha, a gente colocou esse perfil. Então tem essa foto e é toda essa atuação dele, os cursos que ele realizou, o livro que ele já lançou que chama Democracia Agora, tem o nome de toda a turminha aí da família, né, Faria Lima, os filhos, os netos, todo mundo tá aqui. E fala também da atuação dele na política, né? Todo esse grande currículo aí que ele tem para compartilhar aí com vocês. E aí a gente trouxe aqui um trechinho do prefácio, que foi escrito pelo Jacob Klintowitz. A capacidade de José Roberto Faria Lima tornar o seu pensamento em epigramas de brilho fulgurante é consoladora.
Temos a certeza de que o mundo continua girando. O epigrama, o paradoxo, o aforisma, da mesma família literária, têm características únicas, pois devem dizer tudo, ter uma forma perfeita, suscitar admiração, desencadear o discurso analítico e não pode ser melhorado. Voltamos sempre a ele, pois é a fonte, o caráter circular da forma definitiva. Aí tem um trechinho aqui, eu gostaria de pedir para alguém ler esse trecho. Quem que se habilita a ler esse trechinho que a gente separou aqui? Queria que algum de vocês Tiago. lesse. O Tiago? Então o Tiago foi escolhido democraticamente para ler esse trecho, bom. Tiago. Vamos lá. Para ser franco, tenho que dizer que não esperava uma reação rápida e espontânea da sociedade quando mergulhei de corpo e alma na questão ambiental. Nem esperava que a presidência da Câmara dos Deputados atendesse tão prontamente minha solicitação de criação de uma comissão especial para tratar do assunto. Um dos motivos deve ter sido a gigantesca votação que obtiveram nas eleições. Fui obrigado a me movimentar com rapidez. Tive a sorte de contar com a ajuda de Dona Estela Prata da Silva Lopes, uma mulher dinâmica, expedita, eficaz ao extremo, servidora de carreira da casa que conhecia todos os meandros do parlamento. Normalmente, um recém-chegado demora no mínimo 1 ano para conhecer as siglas, os telefones, as pessoas-chaves, os roteiros e caminhos por onde tramitam as solicitações, projetos e reivindicações. Destrinchar o regimento é uma coisa, mas conhecer a realidade é o que realmente importa. Posso dizer que ganhei a sorte grande com o apoio e dedicação de Dona Estela, que virou minha grande amiga durante o tempo em que estive deputado. É legal esse trechinho porque mostra que esse livro vai falar muito também desses bastidores, né? De como que o Faria Lima transitou aí pelos meandros aí, né? Da política, dessa questão toda. Por isso que a gente trouxe esse trechinho. E aí a gente queria também explicar como adquirir os exemplares, porque esse livro não vai estar à venda nas livrarias. Então, mas a vantagem é que todo mundo que comprar vai poder ter o seu exemplar autografado, né? Então, agora mesmo, quem quiser comprar pode deixar o nome e o telefone pelo chat aqui do Zoom, né? Que vai ficar gravado, ou pelo WhatsApp da Tereza, que eu acho que talvez todos vocês já tenham, né? Então, é assim que a gente vai fazer a venda do livro, tá? Ó, tá chegando mais gente aqui, convidado aqui para conversar com a gente. E aí a gente agora vamos para uma sessão de perguntas e respostas. Então eu vou parar de compartilhar para a gente poder se ver aqui todo mundo e fica o microfone aberto. Bom, eu vou fazer já a primeira pergunta, né, gente? Porque sabe como é que é, né? Já tô aqui, já tenho uma pergunta e eu gostaria de saber do Faria Lima como que foi essa experiência de escrever esse livro, né? Como é que ele viveu essa história aí? Eu queria que ele contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, esse livro demorou mais ou menos uns 9 anos para ser feito. A primeira vez que eu escrevi um primeiro lampejo, eu estava lá nos Estados Unidos, na casa da minha filha Roberta e do Renato, em Celebration. E lá é meio parado tudo, né? Você fica falando com você mesmo. E daí surgiu a ideia de escrever um lampejo, uma lembrança, dentro desse conceito de encontrar pessoas diferenciadas que você jamais poderia imaginar que fosse encontrar na vida e delas aprender alguma coisa. Então, há 9 anos de evolução nisso. Quem me ajudou muito foi o meu filho Paulo, que me incentivou bastante, foi a Roberta, né? A Tereza. A Tereza é minha coronel, que toma conta aqui de casa. E dos meus netinhos todos, né? Inclusive esse galã aí chamado Tiago.
E eu trocava muitas ideias também com a Renata, a Renatinha, Tata, a coisa mais bonitinha que já conheci. E não foi uma sequência, então surgiram aí mais ou menos uns 71 lampejos. E você se vê, tá. a habilidade e o trabalho é quase que de Hércules, né? Para tentar decifrar tudo isso. Organizar, né? E tinha algumas coisas que eram repetidas, porque na realidade eu escrevia e consultava a Roberta. A Roberta, então, é que dava o aval final para fazer a Tá. publicação, né? Aí eu fazia a publicação e tentava guardar. Eu tentei guardar isso. Então, esse processo foi um processo lento. Era alguma coisa que eu queria dar como testemunho de uma vivência profícua, né, em vários campos, para que eu pudesse deixar como algum tipo de lembrança minha para aqueles que vão me suceder, os meus netinhos e inclusive para o meu bisneto, né? Eu não sei se a Gabriela vai estar por aí ou não, entende? Mas eu tive apoio de todo mundo e principalmente de você. A ideia de fazer a capa é minha origem nordestina. Na realidade, a família teve origem no Espírito Santo, né? Com a mulher Alfa, a Castorina, a mãe de todos, né? Mas pelo lado da minha mãe é o lado cearense. Tentei fazer alguns lampejos contando algumas histórias sobre esse tipo de enfoque quando papai a raptou lá de Iguatu, nas margens do Jaguaribe, o que Zé Mídio, meu primo nordestino, acha que não é verdade, mas é verdade. E então foram fazendo essas compilações todinhas, né? Mas a capa tem esse sentido de você ver o sol escaldante do Nordeste, Aqui. como um mandacaru em flor, que é uma das poucas plantas que resistem àquela aridez, àquele calor, àquela secura, né? E o campo de vagalumes. O campo de vagalumes tem uma história diferente. Eu estava com meus dois filhos indo para Foz do Iguaçu, quando o menorzinho, o que já se foi, infelizmente, o Ricardo, começou a ficar muito excitado e gritava: papai, papai, papai. E eu parei o carro para ver. E ele disse: olha, pai, estrelas no chão. Eu olhei e eram vagalumes. E ele estava, entende, ali criando como sua imagem da vida, né? Porque o vagalume é um bichinho que ele demora 48 horas para poder produzir aquela luz, aquela luminescência. E depois de acasalamento, ele morre em 18 horas. Então é algo rápido. Mas se você olhar bem assim, ele dá a impressão como se fossem os lírios do campo, né? É uma imagem, e você captou bem isso. Você conseguiu colocar em cores a capa do livro, que traduz muito bem isso. Eu queria A agradecer. artista é a Regina, ó. Não posso ficar com as glórias, não. Hein? A artista foi a Regina Pedro, que é aqui a minha artista, minha designer, que fez essa capa aqui maravilhosa, que fez todo o projeto gráfico do livro. Foi a Regina. Depois, se ela puder também conversar um pouquinho com a gente, Então, por seria favor, legal. transmita a Regina Ela tá aqui, meus ela tá te agradecimentos. ouvindo, ela tá te ouvindo. Me agradeço meus agradecimentos. Foi realmente uma capa diferenciada, uma capa que, de uma certa forma, tenta traduzir aquilo que esses lampejos representam, né? E eu tentei ser o mais verídico possível, utilizando um palavreado mais acessível a todo mundo. Aí surgiu a pandemia. Nessa pandemia você ficou preso a você mesmo. É verdade. E nessa pandemia eu comecei a ter devaneios, delírios, não sei, viagens do tempo, coisas desse tipo, em que eu só consegui chegar ao limite máximo de 3 anos de idade quando veio a minha primeira lembrança da vida, que foi lá em Natal.
Como você sabe, meu pai, o Brigadeiro Roberto, era militar, né? E ele também pulava de lugar em lugar, né? Nasci no Rio, porque eu queria ficar perto da minha mãe, e, lá na Vila Isabel. Depois nós fomos direto para Natal. E em Natal eu tive a minha primeira lembrança, né? Uma lembrança meio impactante, porque toda lembrança você só mantém se ela tiver envolta em algum tipo de emoção forte, né? Isso, Então, exatamente. daí foi por aí, Silvia e Regina, foi por aí. Queria dar um abraço no meu Renato. O Renato é o especialista nessas áreas todinhas aí. É, Ele é o cara que eu mais gosto. Eu gosto muito dele. Ele é Ah, excelente. Ele é muito dinâmico, é também à frente do seu tempo. Se bem que mais à frente do seu tempo, só o Paulinho. Onde é que está o Paulinho? O Paulinho ficou de entrar no ar e não entrou. Opa, estou vendo o acho que meu ele amigo tá aí, Arildo. sim. Estou Acho vendo que o Arildo. O Renato tá Arildo. pedindo para falar, Faria Lima. Vamos deixar ele falar um Oh, o Renato pouquinho? pode falar a qualquer hora, ele interrompe qualquer coisa. Vai. Então fala, Renato. Roberta está dizendo que o nosso amigo Franklin Martins está aqui. O Franklin deve estar ouvindo. Franklin, se você puder abrir o microfone ou mesmo a imagem, saiba que é um privilégio para a gente. Mas, enquanto isso, eu queria dizer, Zé, para ti, não só da honra de estar aqui, mas dizer que você é uma inspiração para todos. E talvez o principal lampejo, não é lampejo, né, é algo permanente, foi o fato de você ter me inspirado, né, claro que isso é sempre nas mãos de Deus, mas você me inspirou no momento em que eu vi o seu artigo na Gazeta Mercantil, lembra disso? Sobre o bug do milênio. E ali começou quase que esse pontapé inicial. Conheci a Roberta, me apaixonei por ela, casei, tenho 3 filhos fantásticos. E você Você é um trouxe sortudo. esse lampejo seu, ele é permanente e real. Mas eu tenho certeza que esse lampejo só aconteceu porque Deus te abençoe. Então saiba que essa família aqui vai estar sempre do teu lado. Deixa um abraço aqui digital por enquanto, mas queria dizer que os lampejos são para sempre. Obrigado, Zé. Obrigado a você, Renato. Estou vendo o meu Zé Roberto II, que está ficando um homenzão, forte, bonito, melhor goleiro que o São Paulo já teve. E estou vendo também o meu amigo Franklin Martins lá, meu cearense, entende, inspirador. Estou vendo também o Arildo, companheiro fantástico da nossa confraria dos inúteis, né? Nós nos reunimos a cada ano, a cada mês, basicamente, para usufruir da gastronomia dessa cidade fantástica que é São Paulo. Eu sou meio carioca, mas eu também adquiri o título de cidadão paulistano. Então, eu divido essa dupla naturalidade, né, entre São Paulo e o Rio. O Rio, evidentemente, era o momento em que Deus estava muito inspirado quando o fez. E São Paulo é São Paulo. Opa, a Silvia também está chegando? Oi, Silvia. Minha Renatinha, fala xará, alguma tá aí coisa, sim. filhoca. Fala, Renatinha. Eu Fala, muito. Renata. Tô com saudade, vovô. Opa, vou Coisa capturar. linda. Ô, pai, posso fazer uma pergunta? Você pode fazer todas. Então, assim, eu sou apaixonada pelas suas histórias, né? Assim, sempre eu fico encantada com todas elas e com como você lembra dos detalhes, assim, de coisas que aconteceram há muito tempo atrás e você conta pra gente como se tivesse acontecido ontem. Eu acho incrível isso, porque eu falo, gente, eu não lembro o que eu fiz ontem direito, assim, o papai lembra do que aconteceu no dia 3 de outubro de 1959, umas coisas assim. E os lampejos, para mim, assim, são. É uma pérola. Cada história, eu viajo com você, eu viajei com você. E
eu acho que cada um tem o seu lampejo predileto, né? O seu lampejo especial, assim. Qual que é o seu, pai? Meu privilégio? Meu privilégio é a chegada de vocês 5, né? Não, o seu No... predileto, o seu lampejo predileto, o mais especial. Olha, no fundo, o lampejo predileto que eu gosto, entende, é contar na versão brasileira, nordestina, brasileira de Pindorama, né? O encontro do meu pai com minha mãe, lá em Iguatu. Eu acho que é a mega cena do amor. Eu acho ele bonito demais. Você vê, por exemplo, todas as histórias de amor feitas pelos grandes escritores, Shakespeare e tudo, são todas, no fundo, viram tragédia. E essa não, essa virou uma belíssima história de amor, um negócio fantástico. Entende? Minha mãe era minha mãe, eu perdi meu pai, minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu filho Ricardo. A gente fica aqui para tentar aprender, tentar melhorar um pouco, né? Tentar seguir a orientação divina, no sentido da gente ter uma possibilidade de usufruir da tranquilidade, do amor sem restrição, quando a parte física da gente desaparece, o algoritmo físico desaparece e passa a existir apenas a energia do espírito, a energia da alma. Essa é atemporal, né? Porque imortal só Deus. Fala, Franklin, você está escutando lá do Ceará? Meu querido José Roberto Faria Lima, que privilégio participar deste dia tão histórico. Tantos lampejos. Eu acompanhei vários lampejos muito bons. São insights de uma mente fértil de sabedoria. Eu queria que você contasse a história aí desse encontro de amor. Você me contou uma vez aqui no Ceará, região do Iguatu, conheço muito bem a região do Iguatu. Contasse a história, porque ela é muito linda e envolve a terra aqui, né, a terrinha abençoada. Você poderia compartilhar aí rapidamente essa história linda? Queria também registrar a alegria de estar entre vocês, família linda. A família linda, eu olho para todos e vejo tanta beleza, tanta inspiração. Você deve olhar para a tua filha, deve olhar para os netos e deve se sentir realizado, né? Porque uma família linda, assim, tão unida, tão amada, tão inteligente, é já o maior patrimônio, né? Porque a herança é aquilo que você deixa com a família e o legado é o que você deixa na família. E você tem deixado um legado muito lindo, muito poderoso. E aí fica aqui meu registro, mas eu queria que o senhor contasse aí a história do encontro desse casal amado aqui no Ceará. Papai era piloto militar, era do Correio Aéreo Militar. E ele fazia os voos todinhos pelaquela região do Nordeste. Ele sempre gostou daquela região do Nordeste. E fazia também pela Amazônia. Em 41, o Correio Aéreo Militar se transformou no Correio Aéreo Nacional, com o tio José e o Eduardo Gomes, quando criaram o Ministério da Aeronáutica, né? Mas papai fazia essas viagens sempre, né? E um dia ele estava viajando na região de Iguatu, que você conhece bem, lá em Icó, Quixadá, aquela região todinha bonita ali, perto da terra lá do Padrinho Cícero, né? E ele fez um voo rasante e viu uma morena maravilhosa, montada num cavalo alazão, correndo às margens do rio. Ele não teve dúvida, né? Ele pousou lá no leito do rio, no leito seco do rio. E depois, entende, começou um namoro. Mamãe foi depois para Fortaleza, trabalhar lá nas empresas do Edson de Queiroz, naquela ocasião. E ele, um dia,
a raptou e a trouxe para o Rio de Janeiro. Então, foi um impacto daquela mocinha. Eu acho que ela, inclusive, falsificou a idade para poder trazê-la, né? E ele não foi penalizado pelo fato. Então, ele a raptou e levou-a para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nascemos nós três, eu, o Fernando e o Sérgio, o Carlos Sérgio. É uma história muito bonitinha, é uma história linda, uma história de amor, entende? Fantástico. Uma história que é carregada de ilusões, de emoções, de imprevistos, de tudo, né? Eu achei isso lindo, muito bonitinho. É mesmo, é uma história que chama atenção, porque é inacreditável, né? Você falar, ah, será que é verdade, né? A gente fica assim, porque é muito... Dá um filme, né, essa história, né? Uma telenovela, dá um filme, e tem esse toque, né? Esse sotaque nordestino, que é uma beleza, né? Então, mamãe chegou no Rio sozinha, e papai era um rapaz forte, muito bonito, né? As ex-namoradas dele não admitiam que uma cearensezinha lá de Iguatu, né, a tivesse passado a perna nelas todas. Então, ela sofreu muito. Brincavam muito com ela. Diziam assim, ô Cleide, o que será que está... Você conhece as formigas que estão comendo lá, lambendo lá o pão de açúcar? Ela ficava desesperada com isso tudo, né? São uma história muito bonitinha. O Franklin já sabe disso, que o Franklin é o cara que mais conhece o Ceará, entende? Depois de mim, hein? Eu conheço bastante aquela região todinha. Conheço lá... Papai dizia que, além daquele morro, entende, já não era mais o Ceará, já era o Piauí. Mas eu conheço bem o Ceará. O Franklin conhece tudo do Ceará. Inclusive, ele tem uma série de ligações muito interessantes, porque é uma pessoa muito espiritualizada. Oi, José Alberto, você viu aí o poder da cearense, né? Teu pai estava pousando, fazendo um pouso de emergência, viu a morena no cavalo e esqueceu até do avião. Você está entendendo? Ficou com medo, inclusive, do Lampião, que andava aquelas bandas todinhas, pudesse roubar o avião, né? Morena abençoada, viu essa morena? Vou te falar, viu? Mas é isso aí, a morena parabéns, dos Lagos de Mel, é igual Iracema, né? Olha aí, não é brincadeira não, viu? Se apaixonou. E é por isso que tem... Pois não? Apaixonou. Agora eu estou apaixonado pelo meu bisneto, hein? Meu bisneto é muito bonitinho. E o meu neto, o Otto. O Otto também é muito lindo. Quem está ao lado do... Quem é, Tiago? Do Tiago. É ela, Tiago? Oi, vô. Só neto. Eu tô Oi, aqui. Essa é minha loira. Tudo bom? Onde é que tá o meu bisneto? Rafinha tá na praia com o vô. Curtindo. Ah, é? Que bom, meu anjo, que bom. Estamos aqui te ouvindo. Bom, gente, as perguntas estão abertas. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, vamos aproveitar agora, gente. Eu tenho uma pergunta. Dentro do que a gente pode extrair desse compilado maravilhoso aí de lampejos, qual que seria o maior conselho aí, falando em nome dos netos, para a gente? Qual o maior conselho que você pode dar para nós, Roberto? Olha, a vida é movimento, a vida é evolução, a vida é transformação, né? E a vida é um milagre. A vida é um milagre. Nós temos que saber dosar, saber tentar entender a razão pela qual, entende, Deus nos colocou sobre essa forma humana para vivenciar tudo isso que nós vivenciamos, que às vezes não é fácil por esses caminhos difíceis, para aprender a razão pela qual nós estamos aqui, né? Isso é que é importante, é você também tentar mergulhar nos exemplos dos outros para não cair nos mesmos erros. Porque quem comete
mesmo erro duas vezes é realmente, como dizia o Daniel Krieger, que foi um dos que eu tentei lembrar, que eu aprendi muito com o Daniel, que é um grande senador, que quando você comete o mesmo erro duas vezes, normalmente o erro não é da outra pessoa, o erro é seu, é burrice sua. Então você tem que minimizar esses erros, contornar esses erros, ter a habilidade da água, de saber contornar, ter todo esse conhecimento, né? Então o que a gente tentou colocar foram testemunhos, vivências para que você possa aprender alguma coisa. Eu lembro que você falou uma coisa no meu casamento, a Rô sabe, eu nunca mais esqueci. Que a vida é uma coleção de momentos de Felicidade. É uma coleção de momentos. Que a felicidade permanente ela só existe depois, quando surgiu o reencontro, né? Mas esses são detalhes muito filosóficos, né? Mas também eu coloquei no currículo aí que eu sou meio poeta, né? Eu sou meio poeta. Olha, eu estou tão feliz de estar com vocês todos aqui. Eu agradeço demais, entende, a presença. Onde é que está a Estael? Olha, Estael está aí, não? o livro também tem, gente, esses que eles, a Teresa e o Faria Lima falaram que são os epigramas, né? Que são essas frases aqui que foram destacadas de alguma maneira. Então, por exemplo, tem uma aqui que é linda, ó, o amor é o perfume de Deus, né? Ele tem umas frases muito lindas, assim, que merecem mesmo estar no livro e ficarem aí gravadas, né? Pra gente ter isso guardado e ter como inspiração, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho também dos epigramas. Você pode falar um pouquinho pra gente? Porque isso estava no... Durante o ano de, acho que 2018, por aí, eu comecei a redigir diariamente epigramas, que eram essas eram concretizações de pensamentos, e eu publicava diariamente isso, diariamente. Aí depois surgiu o Franklin Martins, que é um artista. Aí o Franklin resolveu melhorar, então dar imagem, dar vida, dar uma nova roupagem aos epigramas. Os epigramas foram mais ou menos 100 epigramas que nós fizemos, que não era nenhuma novidade. Eram epigramas que surgiam dos pronunciamentos que eu fazia no Congresso, das entrevistas que eu dava, né? Dos papos que eu tinha com os meus amigos, né? E durante algum tempo, entende, eles tiveram um grande impacto aí na mídia. A vantagem é que agora, depois de algum tempo, o próprio Facebook ele republica isso, né? Aí nós tentamos colocar alguns epigramas aí, não deu para colocar tudo, porque na realidade a Teresa Cristina, Silvia, Regina, elas fizeram meio mágica para que esse livro pudesse sair. Basicamente, entende, com a ajuda da Roberta, da Tani, de todo mundo, né? Vocês todos ajudaram. E eu sou muito grato, mas muito grato mesmo por isso tudo. Nós que agradecemos, porque foi uma honra editar o seu livro, viu, Faria Lima? Para nós foi muito legal. Para Regina foi um baita de um desafio, né, Rê? Pra fazer a capa, porque como que a gente vai conciliar os vagalumes com o Mandacaru e tal? Eu acho que ela conseguiu chegar num resultado bem bacana. Você quer falar alguma coisa, Rê? Sobre o seu Eu trabalho? gostaria, primeiro, parabenizar e dizer que eu estou amando conhecer o autor, que a gente chamava de Faria Lima, era íntima. E agora eu estou vendo que, né, a maioria das pessoas parece que te chamam de José Roberto. Então, olha, muito prazer e Não, parabéns. Zé Roberto, só minha mãe chamava. Ah, é? Ah, tá. E o pessoal do hospital do HCO, que eu saí depois de 20 dias de ficar internado lá na UTI. Nossa, mas... Faria Lima, depois que entrou, né, no esquema político, virou o nome parlamentar, então ficou mais fácil, né?
Tá, então eu não errei de todo, porque eu me referi a você como Faria Lima mesmo. E então eu queria primeiro te dar parabéns, porque olha, o seu livro é uma, na realidade, acho que contribui até como um livro de história, né? É um livro de história. Essa vivência toda sua, está de parabéns. Foi um desafio, mas um desafio muito gostoso pensar e trabalhar, né, na sua capa, no miolo também. Então, eu só tenho a agradecer a você, agradecer a Silvia também, né, por ter me chamado para fazer parte desse projeto. E com certeza é uma obra aí para várias e várias gerações. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Muito obrigado mesmo. Desejo a todos vocês, entende, um feliz fim de ano, uma felicidade imensa e plena nesse Natal. E fico aqui agradecido pela oportunidade. Não quero mais roubar o tempo de vocês aí. Vovô, eu quero fazer uma pergunta. Dá tempo de mais uma? Você? Lógico! Então tá bom. Lógico! Saudade. Vovô, eu queria saber se você gostou do processo de escrita, que foi um processo longo, né? E qual foi a maior dificuldade ao escrever o livro? Filha, a palavra ela tem um peso muito grande, né? Ela, uma vez proferida, você não a recupera mais. E você não sabe onde ela vai atingir e a quem ela vai atingir. Então, você tem que ter habilidade, porque, na realidade, escrever, além de você ter algum tipo de talento, pode ser pré-estabelecido para isso, alguma virtude para isso, você tem que ter essa sensibilidade de entender o poder da palavra. Porque tudo isso existia e foi a palavra que entrou em ação. Quando a palavra entrou em ação, é que surgiu tudo. Todas as teorias maravilhosas, que no fundo, de vez em quando, quando a gente mergulha, entende, em dimensões mais profundas, né? A gente fica meio assustado. Quer dizer, nós estamos aqui num planetinha azul, sem nenhuma expressão, né? Rodando em torno de um Sol de quinta categoria, numa galáxia entre 2 bilhões de galáxias, cada uma delas com 250 bilhões de planetas, e só nós é que temos essa possibilidade. É um negócio de que você tem que, ao usar essa palavra, você tem que meditar bem. A palavra é básica, né? Algumas que eu considero fantásticas são as palavras tipo honra, lealdade. Essas são as palavras, entende, que mais me importam na vida, aquelas que eu aprendi com meu pai. Meu pai é o meu herói. Meu pai é o meu herói. Ele não era desse planeta, já era de uma outra dimensão. Ele já tinha atingido uma dimensão cósmica diferente. E, então, o poder da palavra, quer dizer, a virtude de você saber mexer com as palavras, selecionar as palavras, mergulhar na raiz de cada palavra, no sentido mais íntimo de cada palavra, é muito importante. É uma habilidade, porque ser escritor é uma habilidade e uma arte. Você tem que aprender como? Aprender fazendo. Você não tem outro jeito. É aquilo que eu coloquei na primeira propaganda política que eu fiz, eu me lembrei do Camões. Eu digo, não se aprende, senhor, na fantasia, lendo ou sonhando, senão vendo, tratando, pelejando. Olha que maravilha que você tem nesses contextos todinhos. E ainda falam mal das nossas origens portuguesas. Eu agora tenho até a minha sobrinha lá, a Carla, casou com um lusitano, um lusitano também artista, fantástico. Eles estão no Brasil agora e estão visitando todos os museus possíveis. E eu queria que eles fossem no Museu do Português, porque o português era uma língua que era utilizada como código secreto durante a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Feito os navarros
que ajudaram os americanos utilizando como código a própria língua, né? Mas a palavra é fundamental. A palavra é tudo. Da palavra nasce tudo. Ó, o Paulo também quer Tem- falar. Tem tempo de fazer uma pergunta? Pode fazer, Paulo. Paulinho! Você escreveria um outro livro? Eu quero saber o seguinte, você é meu favorito ou meu predileto? Fala! Vovô, escreveria um outro livro? Hein? Escreveria um outro livro? Eu acho que eu já plantei muitas árvores. Cometi um equívoco muito grande quando eu tirei do IP amarelo o símbolo nacional e transformei o pau-brasil nesse símbolo nacional, porque, afinal de contas, foi a única árvore que deu nome a um país, que foi o pau-brasil, né? Já escrevi já plantei, já escrevi 2 ou 3 ou 5, 10 livros aí, nessas passagens que eu tive, né? E já tive filhos, netos e bisnetos. Eu acho que eu já cumpri a minha parte, né? Mas se tiver que escrever, entende? Se você me ajudar, eu escrevozinho, Paulinho. Você é minha inspiração também, filho. Oi. Estou vendo o Henrique chegar. Oi. Oi, Henrique. Espero que você tenha melhorado, filho, da sua operação lá. Mais uma pergunta aqui. Oi, Zé Roberto. Primeiramente, parabéns pelo livro e que eu tenho muito orgulho de você. Obrigado, Estel. Obrigado. A Estel também me ajudava muito, porque eu mandava também para a Roberta e para ela, porque eu não sabia se os lampejos chegavam na Roberta, então eu mandava para a Estel, ela lia em primeiro lugar e fazia suas críticas, né? Afinal de contas, a mãe dela, entende, fazia os discursos do Tancredo, então ela aprendeu muito com a mãe dela. Ô, vovô, também eu tenho que fazer uma pergunta aqui, então. Tudo bem? Parabéns, primeiramente. E minha pergunta é, existe uma certa ordem para ler os lampejos, tipo uma ordem específica, assim? Olha, eu quis fazer isso, entende? Eu quis fazer algum tipo de roteiro, porque eles salpicam de várias formas. São lampejos de pessoas as mais variadas possíveis. Eu queria fazer um roadmap, por exemplo, indicando os presidentes. Então, eu tive contato com 10 presidentes da República e com cada um aprendi alguma coisa. Então, eu queria fazer o roteiro dos presidentes, depois o roteiro das pessoas mais destacadas lá do Congresso, mas nós desistimos. Era muito complicado, já estava complicado para a Silvia, já estava complicado para a dona Vera, então vamos deixar desse jeito mesmo, entende? Cada qual encontra o seu próprio caminho. No final do livro, entende? Eu coloquei aquele The End, quer dizer, ao fim e ao cabo me lembra muito da Daciolo, então vamos esquecer o ao fim e ao cabo. Eu colocava fim, o fim. Então, no fim, ou no The End, a gente faz uma solicitação a cada um de vocês. Escolham um lampejo. Escolham aquele que mais lhe agradou. Me avisem. Me avisem. Seria interessante conhecer. O livro termina com esse convite aí para cada pessoa escolher o seu lampejo, né? E falar depois pro Faria Lima qual que é, para ele ter esse feedback aí de todo mundo. Muito legal. Ó, ainda tem gente chegando aqui. A Maria Carolina chegou agora. Das pessoas que chegaram agora, se alguém quiser falar alguma coisa. A gente tem muitos comentários aqui no chat, depois vou passar para vocês.
E eu queria aproveitar que chegou mais gente agora aqui para falar uma coisa que eu falei antes, que é para quem tiver interesse em comprar o livro do Faria Lima, ele não vai estar disponível nas livrarias. Então, somente diretamente com a Tereza, que a gente, acho que todos vocês, eu vou até anotar aqui no chat o número do telefone dela, tá bom? Aí quem quiser comprar é só entrar em contato com ela. E aí eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. Boa noite, seu José, com licença, boa noite a todos. Eu estou melhor, seu José, mas hoje é dia de falar de um grande progresso do senhor, né? Eu considero muito o senhor, sua família, e só estou entrando mesmo para lhe desejar tudo de bom, que o senhor é excelente, o senhor não existe palavra. Um livro só é pouco para o senhor, tá bom? Um grande abraço, senhor. Obrigado, muito obrigado. Tem nesses momentos, entendeu? A palavra mais adequada a você utilizar é obrigado. Não é que você seja obrigado a falar, mas obrigado significa que você está mais intimamente ligado à pessoa e sentindo bem o que ela sente e tentando retribuir o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma dedicação que ela lhe atribui. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Bom, nós que agradecemos, né? Agradecemos essa honra de ter editado o livro. Queremos deixar aqui mostrar outra vez a capa para vocês. E esperamos que todos gostem. Ele tem 84 lampejos, gente, fora os epigramas que estão aqui ao longo do livro também. Então tem bastante coisa para ler aqui, para escolher o seu preferido, né? Como o Faria Lima sugeriu. E eu também quero agradecer a presença de todos. Aproveitar para desejar boas festas, né? Que a gente já está quase aí perto das festas de fim de ano. E desejar tudo de bom para vocês, agradecer a Tereza também que fez esse contato, fez essa ponte aí entre a gente, né? Agradecer ao Faria Lima por todo esse verdadeiro tesouro que ele deixou aí pra gente, né? Nos textos e tudo, nesse conhecimento todo aí para não só para a família, como para todo mundo que tiver acesso ao livro. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, né? E acho que é isso. Se mais alguém quiser falar alguma última coisinha, ainda dá tempo. Roberto, queria agradecer a sua presença, a sua palavra, todos esses ensinamentos. Você sabe que você me inspira muito. Agradecer o resto da família aí também que participou, Renato, Roberta, vocês sempre estarem ajudando a gente, tá? Todo mundo aqui, Stael. Realmente aí vocês são muito especiais, essa é uma noite muito especial. E assim que possível a gente vai fazer esse encontro presencialmente aí também, para ouvir esses lampejos com mais proximidade, né? Beijão, Zé Roberto. Obrigado. E eu queria também agradecer. Pai, é um presente. Se você acha que não tem assim a dimensão de quanto é importante para a gente todas essas suas histórias, todo o seu conhecimento, isso aí é ouro em pó, pai. Para a gente, assim, ainda mais a gente, família, é uma coisa assim, não tem preço. Obrigada, pai. Eu amo muito você. Você é meu ídolo. Eu sou sua fã. Obrigada, pai. Te amo muito. Beijo para cada um de vocês. Que lindo. Obrigada, então, gente. Um beijão para todo mundo. Obrigado, Silvio. Obrigado, boas festas. Regina. Tudo obrigado, de bom para Vera. todos. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado mesmo. Valeu o dia. Foi uma massagem no ego, que é um negócio fantástico. É melhor do que a massagem
aquela tailandesa. É verdade, Muito né? obrigado. Obrigada, Valeu, Zé. gente. Parabéns. Deus te abençoe. Tchau. Parabéns. Boas Abraço. festas para Parabéns. todos. Boas festas. Tchau, tchau, gente. Te amo, vovô. Beijo, Porqueirinha. Beijo, Tchau. Fernando. Beijo, Henrique. Beijo, Franklin. O senhor também, senhor José, desculpa não ter aparecido, é que eu tô com a afeição meio ruim de hospital, e esse é um momento especial, tá? Então, um grande abraço, um beijo no coração do senhor, boas festas a todo mundo, tá? Que Deus abençoe a todos com uma grande noite, tá? Obrigado por tudo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.